Boa noite, gente. Bom dia, boa tarde, boa madrugada, o horário que vocês estiverem vendo. Conforme nós combinamos no grupo, agora eu vou começar uma sequência de resoluções de algumas questões. Os artigos delas estão localizados no artigo 5º e no 12º, que trata sobre nacionalidades. Essas questões eu separei porque o Fran havia pedido para eu dar uma aula para o pessoal de terça e quinta e devido à falta de tempo, enfim, essa aula não ocorreu. Há 120 cópias impressas, depois vocês, no momento oportuno, vocês podem pedir ao Jairo que ele entregue a cópia para vocês. Essa prova aqui, tá? Só para vocês gravarem a carinha dela. Não há nenhuma novidade, não tem novidade de tudo que a gente já falou em sala de aula, mas é sempre bom nós batermos, relembrarmos, reestudarmos os mesmos temas, porque são questões que aparecem em qualquer tipo de concurso, porque é de Constituição Federal que estamos falando, tá? E são coisas que sempre perguntam. Todas essas questões são do ano de 2019 e todas são do Unesp, tá bom? Então, vamos lá. Questão 1. Nos termos da Constituição Federal, a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, a seguinte. Então, ele está perguntando quais são os tipos de penas que a Constituição Federal nos permite, que a Constituição Federal regulará. Sabe o que a gente pode trazer aqui para um fato bem real? A questão da Lava Jato. Perceba que na Lava Jato há vários atores em vários crimes, exemplo, lavagem de dinheiro, nós encontramos pelo menos 3, 4 atores, mas cada um deles tem a sua pena, porque a Constituição Federal determina que cada pena deve ser individualizada. Ainda que eu cometa um crime com uma pessoa B, não necessariamente as nossas penas serão as mesmas, tá bom? Quando nós vamos nas alternativas, veja, lá no artigo 5º, ele nos diz as penas que são proibitivas, são proibidas. Veja, caráter perpétuo, não pode no nosso ordenamento. Trabalhos forçados, não podem. Caráter cruel, banimento. Todas essas alternativas que A, B, C, D, E que eu cantei, todas elas são penas proibidas no Brasil. A que geralmente mais aparece pra gente é a pena de morte, porque ela é a única que tem uma exceção. Pena de morte no Brasil é proibido, salvo guerra declarada. O restante é proibido independente das circunstâncias, tá? Seja o caráter perpétuo, caráter cruel, banimento, trabalhos forçados, tá bom? Portanto, a nossa alternativa correta aí é a C. A gente pode ver, por exemplo, aquele Eike Batista. Foram pegos vários bens deles, e mandado para leilão. O que é isso? Foi uma pena de perdas de bens, tá bom? Independente do objetivo, seja para ressarcir o Estado, enfim. Foi uma perda de bem, existem várias formas, tá bom? Portanto, a questão 1, a alternativa correta é a C, tá? Questão 2. Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos é sinônimo de artigo 5º. Aqui nós estamos falando do artigo 5º, tá bom? Com relação aos direitos e deveres individuais e coletivos previstos na Constituição Federal, assinale a alternativa correta. Perfeito, vamos lá. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade judicial. Como eu já comentei com vocês em sala de aula, as questões policiais, elas são questões administrativas. Um boletim de ocorrência, qualquer ação ali dentro da delegacia, qualquer ação policial é considerado
para nós aqui dentro de um estudo nesse sentido, sem o aprofundamento das questões policiais, tá? Para nós, as ações policiais, elas são atos administrativos. Portanto, vão pausando, que agora eu vou colocar o que vocês vão completar nessa alternativa A para ela ficar correta. E vocês vão pausando para vocês anotarem. É inviolável o sigilo da correspondência, salvo por ordem da autoridade judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para... presta atenção, são apenas em 2 situações que a ordem judicial vai determinar essa quebra de sigilo, tá bom? Que é o quê? Para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Anotem isso. Não entendeu? Volta o que eu expliquei. Qualquer coisa, deixa o comentário que eu explico aí, tá bom? Portanto, a alternativa A está errada. B. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Veja, o mesmo artigo, o artigo 5º, fala que é vedado o anonimato. Tudo que eu faço, seja na internet, seja para expor a minha opinião em qualquer... Tudo que eu faço é proibido o anonimato. Porém, olha só, é assegurado a todos a informação e resguardado o sigilo da fonte. Perceba que não é anonimato, por exemplo, não é anônimo se eu resolver fazer uma denúncia, se eu resolver fazer determinado tipo de investigação de uma autoridade pública, por exemplo. Não é anônimo, é resguardado a fonte quando necessário o exercício profissional. Isso aqui a gente vê muitas questões dos jornalistas, tá bom? C. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento de obrigações alimentícias. Ninguém será preso porque o cheque voltou, porque está devendo nas Casas Bahia. Ninguém será preso por isso. Só que na alternativa C, tira essa palavra tributária e coloca alimentícia para ficar correto. Dívida civil, ninguém será preso, salvo o alimentício, tá bom? D. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, vedando-se, proibindo ao proprietário a indenização ulterior. Não. Essa indenização, ela pode ocorrer caso haja algum dano. Por exemplo, houve uma enchente, onde todos os prédios públicos já estão lotados dos desabrigados e precisa de alguma quadra, precisa de um grande prédio que existe na mesma localização e que é um prédio particular. O poder público pode usar. Em que momento o dono daquele prédio será indenizado? Só se tiver algum dano nesse prédio. Caso contrário, o poder público vai utilizar esse prédio, essa quadra, esse local particular, por questão de necessidade pública, e não havendo danos, não vai ter essa indenização. É o que deixa a alternativa D errada, tá? A criação de associações e de cooperativa não depende de autorização pública, tá bom? Eu posso criar uma associação, eu posso criar uma cooperativa. É claro que existem regras, existem ordens que eu tenho de seguir, existe um determinado, né? Só que o poder público, ele não pode interferir nas associações, nas cooperativas que você determinar, tá bom? Desde que nós respeitamos determinadas regras, tá? Vou fazer o seguinte, vou pausar para não ficar tão grande, vou fazer um outro vídeo, tá bom? Qualquer dúvida, deixa o comentário aí que eu explico direitinho. Até logo.